Vamos ver mais uma sequência aí, 17, 18, 19. O tecnécio não ocorre na natureza, é um elemento químico obtido artificialmente de produtos de fissão do urânio. Embora não tenha utilização como metal, pequenas quantidades de alguns compostos do elemento são usados em exames radiográficos do fígado. Em relação a esse elemento químico, é correto afirmar. Então, bora ver aí o que eles estão querendo a respeito desse elemento. As formas isotópicas do metal apresentam reações químicas diferentes. Já está errado. Isótopos são quimicamente iguais. Tá certo? Isótopos são quimicamente iguais. E ele continua dizendo, porque possuem núcleo atômico com massas atômicas diferentes. Isótopos apresentam diferente número de nêutrons. E por apresentar número de nêutrons e o mesmo número de prótons, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho carbono e carbono. Eu tenho carbono 14 e tenho carbono 12. O que é que eles têm diferente? O número de nêutrons. Então, porque possui um núcleo atômico com massas atômicas, é a segunda vez que a gente está fazendo questões onde ele pega e traz a ideia de massa atômica no lugar do número de massa. Então aqui é um número de massa, ele tem um número de massa diferente, então, e não massa atômica, tá? Lembre que o número de massa é o número de núcleons, ou seja, o número de prótons mais nêutrons, ou seja, os núcleos. Matamos aqui a letra A, tá? Falsa. O metal tem propriedade física e química semelhante a dos demais elementos químicos do quinto período. Gente, você ter propriedade química semelhante é uma relação vertical. É quando você está no mesmo grupo e não no mesmo período. Tá, Gessi, mas existe a possibilidade de estar no mesmo período. Existe a possibilidade quando você fala de uma série. Se você tivesse nos lantanídeos ou actinídeos, você teria dentro de um mesmo período uma semelhança química. Só que ele traz a ideia de semelhança química e física. A semelhança física ela é dada na diagonal, então não existe a possibilidade de você ter semelhança física na horizontal ou na vertical. Nem na vertical, nem na horizontal. A ideia de semelhança química pode acontecer se você estiver falando de uma série na horizontal. Normalmente é na vertical. Normalmente na vertical, sobretudo nos elementos representativos. Então, está errado também, porque ele fala do período. Já matamos duas aqui na 17. Estamos chegando lá. O ânion pertecnécio, o átomo do elemento químico tecnécio, tem estado de oxidação igual a mais 8. Espera aí, pessoal, vamos pensar aqui. Isso daqui é um íon composto. E um íon composto, a soma dos NOx, ou estados de oxidação, tem que dar igual a carga do íon. Qual é a carga do íon? Menos 1. Então, se aqui eu tenho menos 2 para o oxigênio, que é o mais eletronegativo, menos 8 no total, se aqui for mais 8, aqui zera. Então, no pertecnécio, eu tenho o quê? Uma carga mais 7. É comum quando você tem esse per de permangânico, perclórico, perbórico, está associado a uma carga mais 7 e não mais 8. Tá? Então, é normal a utilização de per para uma carga mais 7. Falso também a letra C. 8. O tecnécio possui ponto de fusão e densidades menores do que o metal rênio. Eu vou ter que ir lá olhar onde é que está o metal rênio e o tecnécio. Aí ele pega e fala, o tecnécio 97 e 98 possui diferentes números atômicos. Pessoal, ele está falando aqui de isótopos do tecnécio. Isótopos do tecnécio 97 e 98, o que é isso? Isso é o número de massa. Se eles são isótopos, eles têm que ter o mesmo número atômico. Então a letra E já está falsa. Mas eu quero agora fechar a letra D fazendo essa relação. Será que o ponto de fusão do tecnécio é menor do que a do rênio? Então, bora pegar a nossa tabela periódica aqui. A gente tem aquela tabela periódica sempre disponível. O tecnécio está ali pelo meio. 1, 2, 3, 4, 5. Tecnécio rênio. 1, 2, 3, 4, 5, tecnécio rênio. Então, perguntei certo, certinho. A densidade
ela cresce na direção do ósmio e do irídio. O ósmio e o irídio estão por aqui, então o rênio está aqui, o ósmio e o irídio aqui. A densidade do rênio é maior do que a do tecnécio. E o ponto de fusão, ele cresce buscando o tungstênio que está aqui no meio. Óbvio, nós sabemos que existem aquelas exceções, né? Grupo 1A e 2A ele cresce para cima, o carbono é o maior de todos, grupo 2B também faz isso, cresce para cima, mas a gente pode pegar aqui como uma via de regra, ele cresce na direção do tungstênio. E nessa região aqui, ó, o rênio tem um ponto maior do que a do tecnécio. Então, o ponto de fusão do rênio é maior do que o do tecnécio e a densidade do rênio também é maior do que o tecnécio. Resultado, a letra D de dado, gabarito da questão, a gente tinha eliminado tudo aí. Tecnécio possui pontos de fusão e densidade menores do que a do metal rênio. Isso é verdadeiro. Matamos aí a questão 17. Apagar aqui rapidão, para a gente mandar brasa. E vamos lá para 18. O que nos aguarda na questão 18. Voltar. Olha galera, quem fez aí, quem acompanhou, não lembro agora se foi a questão 15, né? Então quem acompanhou a questão 15, essa questão 18, ela vai nos ajudar também a perceber aquela questão da... Ó, o sódio é um elemento do grupo 1A. Tem um elétron na camada de valência. Você arranca o primeiro elétron. Quando você vai arrancar o segundo, quando você arranca o primeiro elétron, você perdeu uma camada toda. Quando você vai arrancar o segundo, é muito mais difícil. Olha lá, quase 10 vezes mais difícil que arrancar o primeiro. O magnésio é um elemento do grupo 2A. Tem 2 elétrons na camada de valência. Você arranca o primeiro. Para arrancar o segundo é mais difícil, beleza. Mas quando você arranca o segundo, você perde uma camada inteira. Quando você vai arrancar o terceiro, olha como a energia ficou bem mais alta, porque ele é do grupo 2A. Olha o alumínio para a gente fechar agora toda e qualquer nossa coisa. Não aparece a quarta, mas ó, arranquei o primeiro, mais difícil arrancar o segundo. Arranquei o segundo, mais difícil arrancar o terceiro. Se aparecesse aqui a quarta, o valor estava muito grande. Ou seja, a variação maior estaria aqui. Porque quando você perde os 3, você perde uma camada toda. Quando você perde o 2, você perde uma camada toda. Quando você perde 1, você perde uma camada toda. Então a tendência é que um número grande apareça para os elementos do grupo 1A na segunda energia de ionização, para o elemento do grupo 2A na terceira energia de ionização, e para o elemento do grupo 3A na quarta energia de ionização. Porque quando você arranca o terceiro, fica difícil arrancar o quarto. Essa é a ideia. Você aproveitou aí para voltar a ideia lá da questão, se eu não estou enganado, questão 15. Ele traz informações sobre os raios covalentes do sódio, magnésio e alumínio. Eu tenho aqui na tabela periódica, seria assim, sódio, magnésio e aqui estaria o alumínio. Então, 1A, 2A e 3A. Raio crescendo na direção dos metais, tudo perfeito. Os elementos químicos que formam as substâncias estão organizados em grupos e períodos da tabela periódica. Ferramenta utilizada para verificar tendências gerais de algumas propriedades desse elemento, por exemplo, da energia de ionização e do raio covalente. Com base na análise dos dados da tabela e na posição do sódio, magnésio e alumínio na tabela periódica, é correto afirmar. Os íons Na+, Mg2+, e alumínio, Al3+, são isoeletrônicos, ou seja, tem a mesma quantidade de elétrons do gás neônio. Então o neônio ele é um gás nobre que tem número atômico 10, então ele tem 10 elétrons. O sódio tem número atômico 11, mas perdeu um elétron, então ele só tem agora 10 elétrons. O magnésio, número atômico 12, tinha 12 elétrons, ao perder 2, 10 elétrons. E o alumínio, 13 elétrons, ao perder os 3, 10 elétrons. Então todos são isoeletrônicos do neônio e são isoeletrônicos entre si também. Olha que maravilha. Letra A, verdadeira. Bora ver agora o que está errado nas outras.
O aumento do número de elétrons na eletrosfera do átomo implica no crescimento do raio? Não. Aqui eu tinha 11 elétrons, aqui eu tinha 12, aqui eu tinha 13. Eles têm a mesma quantidade de camadas e o raio diminuiu com o aumento do número de elétrons. Por que, Gessinho? Porque você está aumentando elétrons na mesma camada. Só que quando você aumenta elétrons, você também aumenta o número de prótons. Na mesma camada você aumentou a quantidade de elétrons. Então funcionaria mais ou menos assim. Eu tenho aqui 11 prótons e tem um elétron aqui. Aí vem o outro, tem 12 prótons e tem 2 elétrons aqui. Ou seja, a atração que esses 12 prótons faz com esse elétron e faz com esse elétron aqui é muito mais intensa do que a atração que esses 11 faz com esse. Então se eu colocar, mas eu botei um elétron a mais, você botou na mesma camada. Você não aumentou a quantidade de camadas por isso. E quando você pega e pensa 13 prótons, a mesma quantidade de camadas e coloca aqui 3 elétrons, ó, a capacidade desses 13 atrair esse elétron aqui é maior do que esse, que é maior do que esse. Resultado, esse raio diminui um pouco quando você compara com o primeiro raio. Então, à medida que você vai no mesmo período aumentando o número de prótons e aumentando o número de elétrons também, o seu raio vai diminuindo. Isso daqui está falso. A retirada do segundo elétron da camada de valência do átomo de alumínio é mais fácil do que a saída do segundo elétron do átomo de magnésio. Você tem que olhar, né? Então, bora ver a energia associada a isso. A segunda energia de ionização do alumínio é maior do que a segunda energia de ionização do magnésio. Então, é mais difícil tirar do alumínio. Ele fala que tirar do alumínio é mais fácil do que a segunda, ou seja, tirar o segundo do magnésio. Isso está falso, aqui foi verdadeiro, aqui está falso e aqui está falso também. Bora só diminuir aqui. Um pouquinho. Vai ficar tudo aqui para enxergar. Então aqui está verdadeiro, aqui está falso também. A energia gasta para formar um mol de íons Mg2+, a partir de átomos isolados e gasosos, é maior do que a para formar um mol de Al2+. Eu teria que arrancar o primeiro elétron do magnésio e depois arrancar o segundo elétron do magnésio. Aí eu faria a mesma coisa com o alumínio. A gente acabou de ver que para arrancar o segundo elétron do alumínio é mais difícil do que arrancar o do magnésio. Então ele fala que gasta mais energia para chegar aqui do que para chegar nessa situação. Errado. Eu gasto, vou voltar aqui. Vou arrancar o primeiro elétron. 737. Vou arrancar o primeiro elétron. 577. Pronto. Vou agora arrancar o segundo. Eu vou gastar mais isso. Vou agora arrancar o segundo. Eu vou gastar mais isso aqui. Aí você observa qual é mais fácil. Se a gente fizer a conta ali, dá para perceber que vai ter mais energia gasta no caso do alumínio do que do magnésio. Então, letra D já foi também. Então, bora fechar agora a letra E? O número de níveis eletrônicos do átomo de sódio justifica o menor valor da primeira energia de ionização quando comparado ao magnésio ou alumínio. Bom, pessoal, peraí. Era só você ir na tabela periódica e ver que todos eles estão no terceiro período. Então, se todos eles estão no terceiro período, eles apresentam o mesmo número de níveis eletrônicos. Então, gabarito letra A, as outras estão erradas e aqui bastava o aluno pegar e olhar a tabela periódica. Tá? Então, olhou a tabela periódica, chega nessa conclusão aí e mata a letra E também. Gabarito da questão 18, letra A. Eu vou só puxar aqui para a gente matar a questão 19. Agora nessa sequência aí, tá? O índio é um elemento químico utilizado para dopar cristais na fabricação de transistores e em soldas de baixo ponto de fusão para
soldagem de chip de semicondutores. Perfeito. Considerando-se as propriedades periódicas e estrutura atômica desse elemento, é correto afirmar: o índio é um metal representativo cuja configuração eletrônica em ordem crescente de energia é representada por... Aí vai botar lá. A configuração, eu preciso agora ver onde é que está o índio. Então, tá aqui para o meio da tabela periódica. Estou procurando ele aqui. Cadê o índio? O índio, o povo fala que aquela pedrinha está embaixo do galho, lá no grupo 3A. Então fica assim, ó. Boro, alumínio, galho e aqui o índio. Eu falei da piada infame, que o povo fala que é o alumínio, que o índio está embaixo do galho. Mas vamos lá. Qual é a distribuição eletrônica dele? Eu preciso do gás nobre imediatamente anterior ao índio, e é o criptônio. Então a distribuição dele seria criptônio, ou seja, os elétrons com a mesma configuração do criptônio. Aí eu venho para o outro lado de cá, quinto período, 5s2, 4d10, 5s2, 4d10, 5p1. O que foi que ele fez esse olho de errado? Essa é a distribuição em ordem crescente de energia. Ele pegou e organizou tudo aqui. Ele botou como seria a distribuição em camadas, o que está errado. Ele organizou, não é que está em camadas, ele organizou os subníveis para facilitar você então colocar a organização em camadas. Porque a pessoa quando faz a distribuição, e aí alguém pergunta para ele, vem cá, e quantas camadas ele tem? Ah, tem 5 camadas. K, L, N, N, O, N, O. Tem quantas na K? K tem 2. L, a L tem 8. E na M? M tem, deixa eu só ver aqui para não errar a conta. Estou na terceira, 18. E N, a N é a quarta camada, tem 18 também. E aqui? Aqui ele só tem 3. Aqui ele tem 3. Aí o aluno pega, olha e fala, pô, mas como é que tem 3 se eu estou vendo um aqui? É porque ele teria que entender que isso daqui e isso daqui estão associados à quinta camada. Poxa, professor, e por que ele colocou assim? Porque ele imagina que o aluno poderia colocar organizado e esquecer que a ordem que você vai buscar é a ordem crescente de energia dos subníveis. E o subnível 5S tem menos energia do que o 4D, que tem menos energia do que o 5B. Então aquela distribuição ali está errada. A ideia das numerações está correta, mas a ordem está errada. Letra A está falsa. A configuração da camada de valência do elemento químico índio é representado por camada de valência, gente, seria essa. Então a camada de valência dele seria representada assim: 5s2, 5p1. O que é que ele faz agora? Ele pega exatamente essa parte aqui, que fica fora da distribuição eletrônica associada ao criptônio, e tenta enrolar você de novo. Tá bom, agora eu vou te dar a organização, a ordem certa, e quero saber se aquilo ali é uma camada. O aluno precisa saber o que é uma camada e o que é um subnível. Isso daqui são subníveis, isso daqui são camadas. Tá? Então, a camada de valência não é representada daquela maneira. A camada de valência seria isso daqui, e se eu quiser fazer uma associação, seria isso daqui. O raio covalente do grupo periódico do elemento químico índio diminui com o aumento do número atômico. Isso é falso. Num grupo a gente viu na estante que à medida que o número atômico vai crescendo e ele cresce para baixo, o raio vai aumentando. Então o raio covalente aumenta com o aumento do número atômico em um grupo. Olha assim, eu peguei, eu vi ali periódico e pensei em um período. Eles usam muito isso na prova da Consultec e da Strix, tá certo? Quem vai fazer baiana fica bem esperto nisso aí. Letra D. A primeira energia de ionização do elemento químico índio é maior do que a energia de ionização do elemento químico boro. O boro é menor. Se ele é menor, eu preciso de mais energia para arrancar esse elétron. Ele diz que a primeira energia de ionização do índio é maior do que a do boro. Falso. O índio tem um raio maior. Se o raio é maior, você arrancar elétron é mais fácil do que aquele que tem um raio menor. Tá falso aqui também. E agora a gente imagina aí o raio iônico do índio mais 3
é maior do que o raio iônico do Al mais 3. A gente fez isso numa das primeiras questões, pessoal. Bora lá de novo, só para ele pegar e relembrar isso aqui. Aqui eu tenho um alumínio. E aqui eu tenho um índio. O alumínio perde 3 elétrons e o índio perde 3 elétrons. O que vai acontecer? O índio já era maior do que o alumínio. E eles não estão no mesmo período. E eles não são isoeletrônicos. Então, quando o de cá perde, ele diminui a camada inteira. Quando o de cá perde os 3, ele diminui também uma camada. Só que o de cá vai ficar com 2 camadas, se eu não estou enganado, e o de cá vai ficar com 4 camadas. Resultado, o índio mais 3 continua maior do que o Al mais 3. O hélio vai ficar com 2 camadas, perfeito, como eu falei. Então o raio iônico do índio mais 3 é maior do que o raio iônico do Al mais 3. Verdadeiro aí, a letra E da questão 19. Bora fechar isso daí, e aí eu volto depois para as outras questões.